O assunto agora é compra de imóvel, principalmente quando você compra assim na planta. Quais os direitos que o consumidor tem se houver atraso? Se a obra demorar para ser entregue? É o que a gente vai saber agora. Mas antes, tem uma reportagem aí sobre o caso da Joelma. Olha só a situação. Ela vendeu o apartamento, morava em um apartamento, vendeu para comprar outro imóvel. Só que esse outro imóvel, o novo, ainda não foi entregue, está demorando demais. O sonho de Joelma começou em agosto de 2008. O apartamento era do jeito que ela sempre quis. Me encantei com a área de lazer que eles estavam oferecendo. O apartamento também, quando eu fui ver montado, gostei muito. Então eu estive lá, comprei na planta, na época escolhi sol da manhã, frente. Joelma comprou o apartamento, que custou R$149 mil na planta. Para isso, teve que vender o apartamento onde morava. A previsão era de que o documento legal que comprova que a obra está pronta para ser entregue, o Habite-se, sairia em novembro de 2010 e as chaves seriam entregues em janeiro deste ano. Mas não foi o que aconteceu. É neste condomínio, aqui no bairro de Fátima, que a Joelma já deveria estar morando. O novo prazo que ela recebeu da construtora é de que tudo estará pronto ainda este mês. Só que o que se pode ver do andamento da obra deixa a Joelma ainda mais preocupada. Olhando de fora, os prédios estão pintados, mas ainda tem serviço por fazer. No lugar de moradores, operários. No lugar da área de lazer, piscinas, quadra, máquinas e material de construção. O chão ainda nem foi totalmente calçado e a Joelma continua sem saber quando vai poder morar em seu apartamento. Exatamente, eles mandaram uma outra carta para mim dizendo que a entrega do empreendimento, a nova data de entrega do empreendimento seria junho, esse mês de 2011. Só que pelo que eu vi, pude constatar que é impossível eles entregarem nesse mês. E é isso aí, então eu estou precisando de uma resposta da construtora. Bom, o outro lado agora, nós procuramos a empresa construtora aí do imóvel. A empresa não quis dar entrevista, disse que não queria falar, apenas se manifestou por uma nota. E a empresa afirma que está estruturada para entregar os imóveis dentro do prazo e atendendo a todas as especificações e mantém contatos de comunicação permanente com os clientes. Aqui no estúdio, o professor de Direito, Alexandre Guimarães, ele é especialista em Direito do Consumidor. Professor, bom dia, muito obrigado pela presença. Hein? Em casos como esse ali, a dona Joelma acho que não vai entregar agora em junho, não. Na avaliação dela não dá tempo. O que o consumidor pode fazer? Assim? O consumidor, como ela já fez, deve reclamar aos órgãos de defesa do consumidor, mandar uma carta à empresa, uma carta com aviso de recebimento, caracterizando o atraso, o descumprimento contratual por parte dessa empresa. Bom, como ela vendeu o apartamento, foi causado a ela um dano. Esse dano é reparável em juízo. Então ela tem direito a uma indenização pelos danos que foram causados a ela, danos materiais, a perda do apartamento, o dinheiro que foi desvalorizado. E é claro, esse transtorno que é porque ela passa, que não é culpa dela, houve uma publicidade enganosa em relação ao prazo de entrega desse imóvel que foi prometido. Como essa publicidade era enganosa, ela também é criminosa, então ela deve se dirigir também à Delegacia de Defesa do Consumidor, noticiar esse fato, a fim de que as autoridades policiais façam uma investigação e punam os responsáveis pela empresa que descumpriram e fizeram a publicidade enganosa. Além disso, esse transtorno causado caracteriza o dano moral. Então ela pode ingressar em juízo, visando não só o ressarcimento por danos materiais causados por essa empresa, mas também pelos danos morais. Além disso, os tribunais pátrios têm assegurado aos consumidores, nessas situações que a consumidora narra na televisão, direito a ter o aluguel pago, aluguel e despesas pagas, até o momento da entrega efetiva desse imóvel. Então, essa consumidora tem o direito de se ver ressarcida, e não só isso, tem o direito de ter todas as suas despesas pagas com moradia pela empresa que descumpriu solenemente o prazo contratual. Nossa, então ela tem direito a muitas coisas, hein? Ela tem direito a uma ação por dano moral, indenização e até o pagamento aluguel retroativo, tempo que ela ficou pagando aluguel após o prazo. Exatamente, é mais a punição criminal dos responsáveis pela publicidade enganosa. Eu só queria entender de novo o passo a passo. Diz primeiro ela tem que entregar uma carta à empresa. Sim, o Código de Defesa do Consumidor estabelece uns prazos prescricionais. Para interromper a fluência desses prazos prescricionais, é preciso que o consumidor se dirija à empresa e noticie o fato. Olha, vocês descumpriram o prazo, o produto não foi bem feito, o serviço não foi entregue conforme prometido. Isso caracteriza o descumprimento por parte do empresário, do fornecedor, do produto que foi prometido, do contrato. Bom, a partir desse momento está suspenso, está interrompido o prazo prescricional. A consumidora tem direito agora a aguardar com tranquilidade, sem susto,
que a empresa responda. Até a empresa responder, o prazo continuará interrompido. E se a empresa não respondeu? Mandei uma carta lá para a empresa, olha, vocês me disseram que iam entregar em maio, não entregaram ainda, eu estou pagando o aluguel aqui. Mandei a carta, a empresa demora a responder. O direito às opções da consumidora se prolongará no tempo. Então, ela tem o direito a receber de volta o dinheiro monetariamente corrigido, a ter direito a a entrega de um outro bem, de um outro imóvel equivalente àquele, tem direito a um abatimento proporcional no preço. Além disso, né, ainda que ela não faça uso desses direitos, ela pode buscar em 5 anos a indenização por todos os prejuízos sofridos por um ato que evidentemente violou o contrato e violou a lei. Depois da carta, é o PROCON? O órgão? O PROCON estadual é um órgão extremamente confiável. Aliás, a doutora Lorena Tamanin, que é diretora jurídica do PROCON, está de parabéns pelo excelente trabalho feito. O Ministério Público tem o dever de atuar nessa área, afinal de contas o Ministério Público é vocacionado à tutela dos direitos fundamentais, e esse é um direito fundamental inserido no inciso 32 do artigo 5º da Constituição Federal, que deveria estar sendo melhor defendido pelas instituições públicas do Brasil e do Estado do Espírito Santo. Então entregou a carta, vai ao PROCON depois. Vai ao PROCON, faz a reclamação e, é claro, agora, pode entrar em juízo. O senhor já falou 5 anos, This is a demonstration poxa, isso vai demorar muito para ela conseguir receber o aluguel, ou não demora tanto assim? Não, o Poder Judiciário capixaba tem sido sensível na área de defesa do consumidor, não só do Espírito Santo, mas no Brasil afora, mas aqui no Espírito Santo especialmente, nessas áreas em que a pessoa tem um risco de perder o que tem. Então não tem moradia, não tem alimentação, tem algum tipo de problema. Ela pode conseguir então ela consegue isso rapidamente, normalmente o prazo é de 1 ano, no máximo, mas ela tem 5 anos para reclamar, repare. O Poder Judiciário normalmente atua mais rapidamente. Entendi. A empresa tem alguma tolerância? A empresa diz, olha, vou entregar até junho, mas tem algum prazo assim, uma tolerância já prevista em lei? Tem mais 1 ano de tolerância? Não tem tolerância nenhuma. Quando se faz uma publicidade, eu vou entregar em julho de 2011, tem que entregar em julho de 2011. Todos os atrasos são absolutamente previsíveis. Então, se há dificuldade de mão de obra porque há agora uma demanda maior na construção civil, esse é um atraso previsível. Então, se o atraso é de 3 meses, de 6 meses, que pode ocorrer, o vendedor, o construtor, o incorporador, ele deverá fazer a promessa de entrega desse produto, desse imóvel, ao final do prazo de 6 meses. Se entregar antes, melhor. Então, o contrato foi honrado e o prazo foi antecipado. Agora, o que ele não pode fazer é prometer para julho e não entregar no primeiro. Por quê? Porque gera prejuízo. A pessoa vende o seu imóvel, a pessoa conta em deixar de pagar o aluguel e assume uma prestação, às vezes longa, de 20, 30 anos, para pagar o seu aluguel, a prestação, e contando que vai deixar de pagar o aluguel. Mas ela continua pagando o aluguel e uma prestação alta. Não tem justificativa. A empresa não há eu achei que tinha cimento, agora faltou cimento no mercado, faltou mão de obra, não tem conversa. A menos que haja uma tsunami e acabe todo... This is a demonstration isso vale também para a entrega de documentos por parte da construtora. Permita-me ler aqui o e-mail do Jovem, acho que é Jovem Martins. Comprei um imóvel na planta em 2007, paguei todas as prestações. Em dezembro de 2009, fui lá quitar o valor do imóvel e a construtora atrasou 6 meses. E no final dos 6 meses ainda não tinha os documentos para me entregar, porque eu queria pagar à vista, ele queria logo os documentos para resolver a história. Quase 2 anos após o prazo, ainda não me entregaram os documentos. E agora eu não posso vender o imóvel, não posso fazer nada. Como posso proceder para resolver esse assunto? Qual o prazo para a entrega dos documentos por parte da construtora? É a mesma situação de Dona Joelma. Quem compra um imóvel e paga esse imóvel tem direito à escritura pública do imóvel, ou seja, a empresa que está vendendo o imóvel tem a obrigação legal de ter todos os documentos necessários à escrituração desse imóvel. E tem o dever legal e contratual de fazer essa escritura no prazo que o cartório prevê, 1 semana, 10 dias, que é o prazo máximo de demora na entrega de uma escritura pública. O descumprimento disso caracteriza o ilícito, a violação do contrato, ilícito, porque é uma violação à lei de defesa do consumidor, até do próprio Código Civil. Isso gera direito à indenização por danos morais e materiais. Se a pessoa deixou de vender, ela deixou de ganhar dinheiro. Eventualmente ela comprou o imóvel na planta, visando um aquecimento de mercado. Há uma bolha no mercado, o preço do imóvel está aquecido. Ela quer vender por mais, ela não consegue. Isso é um prejuízo causado a esse usuário, a esse consumidor, que não pôde dispor daquilo que é seu. Então, há um claro descumprimento e também há direito aí de ressarcimento judicial. E a pergunta do Giovanni Speaker, eu acho que resume bem a pergunta de outros telespectadores também. No caso dele, nunca tive um imóvel, pretendo financiar um. Quais os cuidados básicos que eu devo ter para financiar um imóvel ainda na planta? A primeira coisa que deve se ver é se a empresa é uma empresa idônea, confiável. Então o PROCON Capixaba deixa em seu site a informação do cadastro de reclamações fundamentadas, ou seja, as empresas que apresentam o maior número de problemas no Espírito Santo, que não entregam corretamente seus imóveis. Tem lá no PROCON uma lista? Tem um site de reclamações fundamentadas. Então o PROCON procura colocar isso pontualmente, das empresas que não resolvem os problemas. Além disso, se for possível fazer um seguro de não entrega desse bem, a fim de que ele não se veja em apuros, pela demora da justiça, pela contratação de advogados, isso pode demorar, então seria interessante fazer um seguro. E, evidentemente, acompanhar de perto a história dessa empresa. Se a empresa é confiável, não é confiável, de onde ela vem,
Isso é importantíssimo, se cercar de cuidados. E é claro, mas fez a compra do imóvel, por quem quer que seja, essa pessoa está obrigada a fazer a entrega do bem ou responder em juízo pelos prejuízos causados aos consumidores. Doutor Alexandre, para a gente encerrar, o que está ali na propaganda do imóvel, no protótipo, naquele folder, até nesse que a gente recebe no sinal, e aquilo tem um valor de documento, quer dizer, pode entregar aquela propaganda e no contrato uma cláusula lá em letras menores dizendo que não era bem assim, ou o folder já vale como contrato? O Código de Defesa do Consumidor claramente dispõe que a oferta, a propaganda, o folder, até mesmo a maquete, é parte integrante do contrato e não pode, evidentemente, ter cláusulas contratuais que inibam aqueles direitos, aquelas ofertas que foram feitas inicialmente. O folder é parte integrante do contrato e, como tal, deve ser cumprido. Muito obrigado ao doutor Alexandre Guimarães, que é professor de Direito, especialista em Direito do Consumidor, também é procurador do Ministério Público, participando aqui do Bom Dia hoje, dando essas explicações para a gente. Muito agradecido, viu, doutor Alexandre? Eu agradeço a oportunidade. E é o que diz o direito do consumidor. Quer dizer, a empresa não tem justificativa para atrasar a entrega de um imóvel ou a entrega de documentos. E o consumidor tem que entregar uma carta à empresa dizendo que não recebeu dentro do prazo e depois pode procurar os órgãos aí de defesa do consumidor, o PROCON estadual. O doutor Alexandre diz aqui que essa ação pode ser rápida. Até o aluguel que o cidadão fica pagando em função do atraso na demora para a entrega do imóvel, a empresa pode ser obrigada a ressarcir. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço, bom dia.